Muito bem. Então, gente, na nossa aula de hoje, nós vamos falar da BNCC. Na última aula que a gente teve, a gente estava falando sobre currículo e faltou terminar de falar sobre o currículo oculto, né? Que eu comecei a falar, mas acabamos não terminando, tá? Então, vou falar um pouquinho aqui sobre isso com vocês antes da gente começar, tá? Então, antes, agora sim concentrada aqui no que eu estou fazendo com vocês, sem olhar outras coisas, né? Eu quero agradecer a presença de vocês aqui hoje, quero agradecer por vocês terem compartilhado com os amigos, né? Ter convidado, o nosso grupo está com bastante gente, porque tem muita gente interessada em estudar e participar, né? Dos concursos, né? A gente já tem definido aí o estado com 15 mil vagas, a gente tem já definida a banca, que vai ser a Banca Vunesp, que é, na minha opinião, a melhor banca para concurso, né? E então, assim, a gente já sabe o que estudar no caso do estado. No caso da prefeitura, agora a gente tem, né, esse edital para professor por tempo determinado e para professor eventual. Já fazia algum tempo, né, que teve o último, tanto é que teve gente que esse ano, como não estava inscrito, não conseguiu participar do processo, né, seletivo. Então é sempre bom fazer. Eu sempre falo, é bom ter uma carta na manga, né? Então, você pode não querer, nesse momento, trabalhar como PD ou como eventual, mas é bom ter a carta na manga. Vai que, né? Eu sempre gosto de estar ali com tudo no esquema, né? Todas as possibilidades em aberto para que a gente possa aproveitar o que for melhor no momento que a gente vive, né? Porque todo dia é um dia e é importante. Então, exatamente, Camila. É bom para treinar também, né? Exatamente. Então, o que que acontece? A gente vai ver que muito do que o Estado cobrou, se vocês olharam o edital, vocês perceberam que ele é bem completo nessa parte de legislação, nessa parte de documentos oficiais. Então, né, estudar aquele edital já vai, assim, abranger bastante coisa em relação à educação básica, né? E a gente sempre toma também o último edital, né, no caso da prefeitura. Agora a gente vai poder olhar esse edital desse concurso aqui que a gente acabou de dar uma olhadinha, e nisso a gente vai vendo mais ou menos o que vai cair, né, para que a gente possa estudar. E mesmo que a gente não saiba exatamente as referências, né, desse concurso, a gente sabe as concepções, a gente sabe o que eles cobram enquanto rede, que é o que eles têm cobrado nos últimos concursos. Então, isso nos dá, como eu disse para vocês, né, mesmo antes da gente saber qual é o concurso, qual é a banca, desculpa, a gente consegue já saber o que estudar, né? E o ideal é sempre a gente começar por aquilo que é básico. Então, eu estou dando a dica aqui para vocês, né? Comece por aquilo que é básico, como a gente está fazendo aqui, BNCC. Então, a BNCC, ela vai cair em qualquer concurso de qualquer lugar do Brasil, se for um concurso sobre educação. Então, vai cair. Estatuto da Criança e do Adolescente, vai cair. Constituição Federal no que se refere à educação, vai cair. No caso aqui de São Paulo, currículo paulista, vai cair. No caso de São José, currículo do município, vai cair. Ou seja, tem muita coisa para estudar, mesmo antes de saber qual é a banca e de ler o edital, tá certo? E aí, gente, vou aproveitar aqui para falar para vocês, antes da gente retomar aqui os estudos, que eu falei, né, que hoje eu ia anunciar para vocês o meu curso. Na verdade, é um grupo de estudos, como esse que a gente está fazendo aqui, porém, ele vai ser um grupo de estudos com todas as disciplinas, com todo o conteúdo do edital
né? Já contemplando aqui o do Estado, e depois a gente vai ver aí também o da Prefeitura para colocar tudo ali dentro, né? Não faltar nada. E aí a gente vai ter tudo. Conhecimentos gerais. Então, por exemplo, na última prova de professores aqui de São José, a gente teve português e matemática para os P1s, né? Os professores pedagogos, e para os P2 só português, não tinha matemática, né? E aí tinha a sua área do conhecimento. No caso do meu curso, então a gente vai ter português, matemática. Na matemática não sou eu que vou dar, eu sou, né, uma benção em matemática. Mas é um grande amigo e professor excelente que vai lecionar para gente a parte de matemática. E as demais, né, os demais conteúdos, sou eu que vou trabalhar. E a minha proposta era fazer um grupo de estudos com preço mais baixo que fosse possível, né, eu fazer, pensando em tudo que a gente vai estudar, né, no mínimo aí são 25 dias de aula, ou seja, é muita coisa, porque o conteúdo é grande, né, então, assim, dentro disso, o que eu poderia fazer para ser um preço acessível, né, para que todos pudessem participar, né, porque muitos querem e não têm condições de pagar um curso mais caro. E mesmo aqueles que tenham condições, convidado, obviamente, para estudar aqui comigo, não é? Então, eu vou anunciar para vocês esse curso hoje, vou mandar para vocês o link bonitinho lá no nosso grupo. Mas qual que é a ideia? A gente ter aulas, né, ter esses encontros, segunda e quarta-feira, das 19h10 às 22h, sempre online pelo Google Meet, tá? E vamos estudar todo o conteúdo do edital, tá? A gente vai estudar, como eu estava dizendo, conhecimentos gerais, conhecimentos a respeito da legislação, documentos oficiais, conhecimentos pedagógicos e a parte de produção, que a gente está nessa expectativa, né, de como vai ser a redação no concurso de professores efetivos, né, de São José dos Campos. Nos últimos dois concursos, a gente teve texto dissertativo argumentativo. Mas agora, com essa indefinição, né, a gente não sabe se vai ser VUNESP, se vai ser FGV, qual banca que vai ser, o que eles pretendem. Então, a gente ainda está nessa dúvida. Mas, no Estado, a gente já sabe que são questões dissertativas, né? Então, a sua escrita vai ser avaliada também, além da prova prática, né? Que é a aula e tudo mais, para quem passar nessas etapas de prova objetiva e prova dissertativa. Então, tem produção escrita também no curso, tá? E, para vocês que estão no grupo, eu fiz um desconto muito bacana de 20%, que vai valer até amanhã. Aí todo mundo quer saber, né? Qual é o preço do curso. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês na tela. Para ficar mais fácil. Bom, então, deixa eu compartilhar aqui. Espera aí. Parar. Uma janela. Isso aqui. Compartilhar. Aí. Bom, então, ó, esse aqui é o meu grupo de estudos. Ele está na plataforma Hotmart. E o preço integral dele, sem o cupom de desconto, é R$ 623. E isso vai incluir todo o edital,
tá certo? Então, como eu disse, no mínimo a gente vai ter 25 dias de aula. É bastante coisa, vai dar mais de um mês, vai dar uns 2, quase 3 meses aí, né, de curso. Mas esse é o valor inteiro, tá? Aí, com desconto, aí eu vou compartilhar esse desconto com quem está no grupo. Até amanhã vai ser um desconto de 20%. Então, aqui, ó, R$ 124,60 de desconto. Então, no final, esse curso vai sair por R$ 498,40, tá certo? E aí, R$ 498, você pode parcelar em até 12 vezes de R$ 49,74, tá? Então, assim, tá muito barato, porque a ideia é justamente tornar ele mais acessível, né? Então, eu vou divulgar certinho lá no grupo para vocês. Estou convidando todos a participar, vou ficar muito feliz que vocês venham estudar comigo. A gente vai estudar muito, e eu quero muito que vocês passem, tenham um êxito nesse concurso. E é isso. Depois eu vou explicar melhor lá no grupo, né, sobre essas questões, mas é isso. Era essa novidade que eu tinha para vocês sobre o curso, tá bom? Então, esse desconto de 20%, ele vai valer até amanhã, tá bom? Aí depois cai para 10, cai para 15 e depois cai para 10%. E depois, por fim, volta o preço integral, tá bom, gente? Então, é isso. Vou mandar daqui a pouquinho lá no grupo para vocês e vou estar disponível para tirar as dúvidas de quem tiver, tá bom? Esse curso, esse grupo de estudos vai ser online, pelo Google Meet, as aulas vão ficar gravadas, né? Vocês vão ter lá um acesso à plataforma, essas aulas vão estar lá. A gente vai fazer também resolução de provas, vou dar dicas para vocês a respeito dos estudos, das questões e tudo mais. Então, acho que para quem quer estar acompanhado, né, nessa jornada aí de preparação para um concurso público, é uma boa oportunidade e um preço acessível, né? Talvez a vista, talvez, né, seja difícil, mas ele pode ser parcelado em até 12 vezes, tá bom? Quando que vai iniciar? Semana que vem já vai iniciar, tá? O meu planejamento aqui inicial é quarta-feira que vem começar, tá bom? Então é isso. Vou mandar lá no grupo o cupom e o link. E se por acaso alguém não tiver cartão de crédito e quiser parcelar com boleto ou Pix, existe essa possibilidade também, tá? Só que daí tem que falar comigo, porque é um outro link. Esse link que eu tô mandando aqui para vocês, ele é o link para pagamento com cartão de crédito, tá bom? Então, vou mandar aqui para vocês no grupo e fica o convite. Quero muito que vocês estejam participando desses estudos comigo, tá bom? Bom, Convidem os amigos também. Oi, esse concurso, essas aulas vai ser do estado, né? então, vai ser estado e prefeitura. Eu Certo. vou trabalhar com os dois editais. É O porque tem processo muita seletivo. coisa em comum. Ah, tá. O processo seletivo e o. Vai acabar incluindo esse processo seletivo, porque no final não muda muito o que se cobra. E aí, na verdade, pode mudar a banca, né? Aí a gente vai conhecer todas as bancas. Então, a gente vai fazer prova da Uniban, a gente vai do IBAN, a gente vai fazer provas da FGV, vai fazer provas da VUNESP, que assim a gente conhece todos e seja qual for
a gente vai estar preparado. Você vai colocar o roteiro para a gente ver de estudo do curso até amanhã, para a gente fazer a E eu inscrição? vou colocar sim, vou colocar. Ah, tá, porque daí eu queria ver o roteiro primeiro. Sim, sim, vou mandar para vocês. Aí a Ana Paula perguntou aqui se vai trabalhar redação. Vamos trabalhar redação, tá bom? Tudo Então vai incluso. ser português, redação, ó, conhecimentos gerais é português e matemática. Aí temos redação. Aí temos conhecimentos pedagógicos, conhecimentos, os documentos oficiais e a legislação. No caso, para os professores pedagogos, a parte específica acaba sendo contemplada nos conhecimentos pedagógicos. E no caso dos professores P2, a parte específica é de cada disciplina. Então, tem português, tem ciência, tem história, tem geografia, aí é uma outra bibliografia. Essa parte específica de P2, infelizmente, eu não consigo contemplar, porque eu não teria pernas para dar todas as disciplinas, né? Mas quem for de português pode falar comigo que eu dou uma força para estudar essa parte de português, porque é a minha área, que eu sou de letras, tá bom? Agora, eu não consigo contemplar as especificidades de cada disciplina. Eu consigo contemplar o geral, que é o conhecimento pedagógico, tá certo? E aí, é isso. Aí a Aparecida perguntou, específicos de arte, não? Eu não consigo dar essa disciplina. Eu consigo o quê? Eu consigo orientar, em geral, como vocês podem estudar. Mas eu não consigo contemplar especificidades de cada disciplina, porque eu não tenho nem essa formação, né? Eu tenho formação em pedagogia e letras, além de educação especial e formação de professores. Mas eu não teria pernas para dar ciência, geografia, então, mas eu posso orientar como vocês podem estudar, tá bom? Vocês têm mais dúvidas? Boa noite, Daniele. Oi, Kátia. Eu só queria saber, caso você não consiga estar na aula, vai ser gravada para a gente assistir depois? Vai ficar gravada. Como essa reunião ficou, né? Eu gravo e deixo lá na plataforma para vocês. E além de dessas aulas, vão ser aula segunda e quarta-feira. Porém, vindo a abrir um novo edital, né, para professores da prefeitura, aí a gente vai avaliar se vai ser necessário ampliar a aula para o sábado também, porque daí a gente vai saber quando que vai ser a prova, né? Para saber se a gente vai ter tempo de terminar com essas 2 aulas a semana. Se não for possível, aí a gente vai ter mais uma aula no sábado. Tá certo? Então era a dúvida, então, mas tá bom, viu? Eu agradeço. Então fica gravada, já ajuda bastante. Isso. E vocês também vão ter um grupo de WhatsApp, onde vocês podem tirar dúvidas, tá bom? Podem se comunicar comigo e entre vocês também. E a Camila falou aqui, ó, de arte eu posso ajudar em alguma coisa depois que ela olhar a bibliografia, porque ela é especialista em arte. Então, quem for de arte, também tem a Camila aqui, que pode apoiar. Isso é muito legal, né, da gente ter um grupo, né, porque assim, todo mundo pode se ajudar também. Tudo bem, gente? Tem mais dúvidas? Então, resumindo, o que seria o meu grupo de estudos? A gente vai estudar todo o conteúdo para o concurso público, sendo esses conteúdos conhecimentos gerais, que é português e matemática, né? E se não cair matemática? Aí a gente vai ampliar português, porque no último concurso que teve, caiu matemática, não é? Então, a gente vai estudar matemática.
Se não tivesse, aí a gente não estudaria, tá bom? A gente vai estudar, portanto, né, os conhecimentos gerais, redação, conhecimentos pedagógicos, a legislação e os documentos oficiais, né? Aqueles documentos de educação, publicações institucionais, que é chamado, tá bom? A Sheila perguntou se vai ter informática. Então, é isso que eu estou falando para vocês. Eu vou dar uma olhadinha no edital, que eu acabei de abrir aqui com vocês, não consegui ler nada, né? Mas a gente vai ver o que se, no caso de informática, se, né, a gente coloca aqui. Eu acredito que eu consiga, né? Não eu, mas chamar outra pessoa. Só um minutinho, pode falar. Ah, sim, tá bom, obrigada. Tá bom? Porque eu ainda não olhei o edital, então eu tô pensando no último edital, mas na hora que eu ler eu vou poder falar com mais clareza para vocês a respeito desse conteúdo do processo seletivo para professor de PD e eventual. Aparecida, você vai dar orientações de como fazer a videoaula do concurso do Estado? Sim, eu pretendo fazer isso também, né? Que tem lá os critérios de avaliação, porém, como que eu faria? Essas orientações eu daria depois, porque no primeiro momento vocês não vão fazer isso. Vocês vão fazer primeiro a prova. E depois que vocês fizerem a prova e tiverem o resultado, aí quem passar na prova objetiva e na prova dissertativa do Estado vai ser convocado para fazer a videoaula. E aí, dentre os meus alunos, quem for convocado, aí eu vou dar essa orientação de como fazer a videoaula. Tá bom? Daí vocês vão ter que me comunicar, né? Passei, agora vamos fazer a parte de videoaula. Aí a gente vai fazer a parte da videoaula. Oi? Então, primeiro a gente faz a prova e depois a gente é convocado para videoaula? Depois você vai ser comunicado a respeito de fazer ou não a videoaula. Ah, então não serão todos. Serão Não alguns serão só. todos. Só quem entendi. passar nessa parte objetiva e dissertativa. Ah, entendi. Obrigada. Imagina. Adriana, e sobre as questões dissertativas da prova do Estado, você vai trabalhar também? Vou, porque daí vai entrar na parte de produção textual, tá bom? Eu vou dar orientação de como vocês podem estruturar a resposta de vocês e, assim, é um conteúdo específico da área de cada um, né? Mas eu vou ensinar como estruturar essas respostas, tá bom? E aí, dentro do conteúdo de cada um, né? Por exemplo, eu não sei nada de matemática, não tem como, né? Eu falar para o professor de matemática a resposta da questão, mas eu vou ensinar como estruturar a resposta escrita, o texto escrito. Beleza? Tem mais dúvidas? Dani, boa noite. Oi, boa noite. Eu sou da área de português, né? Português e Uhum. inglês. Legal. Então, no caso, as aulas de matemática, para mim, não vai. No caso, eu não vou precisar, né? De matemática. É isso? Pelo que eu tô vendo, porque assim, eu não li o edital, eu acabei de abrir. Se você for fazer essa prova de PD, pelo que eu entendi, vai cair matemática para todo mundo. Ah, Mas, tá. mas aí eu tenho que ler, eu não li, eu só abri aqui com vocês e não consegui ler. Mas, nos últimos anos, na prefeitura, no concurso para efetivos, não teve matemática para P2, era só para P1.
É isso que eu pensei, porque no caso, quando a gente teve aula, né, pela Recovale, a Uhum. parte de matemática para mim nem estava Então, valendo, porque como eu sou de português, aí não cai. Para é, P2 não cai. exatamente. Mas aí a gente tem que ver no caso desse processo seletivo, que Entendi. olhando por cima eu entendi que vai cair para todo mundo. Que teve um ano que teve e caiu para todo mundo, né? Ah, E tá, eu não foi a Teve fiz. primeira vez processo que teve. seletivo em Jacareí e teve matemática para P2. É, então, o processo seletivo, você diz o concurso para efetivo ou para PD, Camila? PD. Para PD. É, então, para PD eu acho que acaba tendo outras, tendo matemática. Tem informática, a Alexandra falou. Você diz no processo seletivo, né, Alexandra? Isso. Ah, então, no processo seletivo, a Alexandra, acho que ela deu uma olhada aqui no edital, né? E ela tá falando que tem informática e matemática. Para P1 e para P2, né? Alexandra e P2. Isso, para P1 e para P2, foi marcado lá para todos. Matemática Tá. e informática para todos. Português também para todos. Isso. Então, é isso. Então, quem tá, a Adriana que estava falando comigo, né? Então, Isso. Adriana, vai ter matemática para a prova de PD. Então, no caso, se você for fazer esse processo seletivo também, aí, infelizmente, infelizmente, porque eu odeio matemática, Sim, infelizmente, vai cair matemática. entendi. Mas tá Tá bom, bom? André. Obrigada. Obrigada a você. Bom, então, beleza. Mais dúvidas? Tudo bem, então? Então, beleza. Então, depois a gente fala um pouquinho mais desse grupo de estudos. Bora estudar aqui BNCC, que isso a gente sabe que vai cair sempre em qualquer lugar. Então, vamos lá. A Aparecida falou língua portuguesa. Imagino 5 questões de língua portuguesa, né? O meu noivo mandou aqui para mim, só que eu... Deixa eu ver aqui. Ele mandou no meu outro WhatsApp. Deixa eu ver. Aqui, ó. Vou compartilhar aqui na tela para vocês verem. Ele mandou aqui, bonitinho. Ó. Então, ó. A seleção dos candidatos se dará mediante aplicação de provas. Esse é o processo seletivo, tá? Isso. Seleção de provas com 3 horas, provas objetivas com 3 horas de duração, incluindo o tempo para preenchimento da folha de respostas, que terão seguinte composição: professor 1 e 2, então é o conteúdo para todos. 10 questões de língua portuguesa, 5 de matemática, 5 de informática, 10 de conhecimentos pedagógicos e 10 de conhecimentos específicos, tá certo? Então, sim, vai ter matemática, informática também, tá? Então, a gente vai contemplar isso também. Beleza? Opa. Mais dúvidas? Perdida aqui na tela. Pronto. Maravilha, isso mesmo, Aparecida. Muito bem, obrigada. Então, vamos lá, gente. Bora estudar aqui. E aí, vocês vão pensando se tem mais dúvidas. Então, vamos lá. Então, antes de falar aqui da BNCC, né? Como eu estava dizendo. Ai, peraí, que eu estou partilhando a tela errada. Parar, partilha. Hum. Implementar uma janela. Pronto. Agora sim. Bom, então vamos lá. Então, como eu tinha dito para vocês,
na aula passada, a gente encerrou falando e ficou, né? Até a Keila estava participando no dia e ela pediu para eu falar do currículo oculto, que eu acabei falando bem pouquinho na aula passada. Então, vamos resgatar aqui algumas questões da aula passada, especialmente, né? Porque tem gente que está aqui hoje e não estava. Eu espero que tenha podido, né, assistir o último encontro. Se não assistiu, recomendo que assista. Eu deixei aberto, justamente porque eu sei que professor, a gente está sempre na correria, né? Tem muito professor aí que estava fechando nota e tal. Então, eu deixei aberto para mais tempo. Então, vamos lá. Então, a gente tinha visto na aula passada, né, que o currículo, ele é ideológico. Querendo ou não, ele é ideológico. Não existe nada neutro, né? Bom, então, voltando aqui, o que acontece? Na aula passada, a gente estava falando, né, que o currículo, ele é ideológico. Não existe nada neutro, né? As nossas falas, as nossas reflexões, as nossas escritas, e o currículo também, ele vai ser carregado de ideologia, né? E nessa perspectiva, a gente viu, né, as teorias que embasam os estudos de currículo. E aí a gente estava falando, né, que tem a teoria clássica, que dizia, né, que se pretendia um currículo neutro, mas a gente sabe que não existe, né? E, na verdade, ele estava recheado ali, né, de ideologia capitalista, burguesa, né, sempre com a intenção de formar ali uma mão de obra que fosse ideal para atender os interesses desse grupo, né, dessa elite econômica. Aí, depois, a gente viu as teorias críticas. E essas teorias críticas, elas vêm justamente para contrapor as teorias clássicas, né? Então, eles diziam o quê? Nananina, não. O currículo não é neutro. O currículo é carregado de ideologias. Porque as escolhas que você faz, né? Do que vai ser ou não estudado na escola, por exemplo, são escolhas ideológicas, né? Então, o trabalhador, na perspectiva das teorias críticas, né? O trabalhador ele tem direito de saber o que tem por trás dessas escolhas, né? Então, o que eles pregavam, né? Que fosse feito um estudo crítico, que o trabalhador, né, tivesse essa visão crítica. Eu falo trabalhador por quê? Porque a gente está falando de escola pública. E aí a gente está falando o quê? Do filho do trabalhador e do próprio trabalhador, né? Aquele que hoje é nosso aluno e amanhã vai ser parte dessa sociedade como um trabalhador. Então, vai de geração para geração. Então, os filhos, né, dessa classe trabalhadora, portanto, que tem acesso a essa educação pública, nessa teoria crítica, eles vão falar o quê? Eles precisam saber o que está por trás. Então, tem que formar com um olhar crítico, né? Um olhar que não pode ser ingênuo, né? E tem que compreender que muitas coisas que são colocadas como naturais, na verdade, são construções, né? Então, até na última aula eu estava falando, né? Que na escola, por exemplo, uma das coisas que a gente ensina para os alunos é ser obediente, né? É ser disciplinado. E essas características, elas são características desejáveis para os trabalhadores, né? Então, até falei, né? Digamos que eu sou a dona da Ford, né? Eu quero pensar em que tipo de trabalhador, né?
Então, é esse tipo de trabalhador que eu vou desejar que essa escola pública forme, porque são eles que vão depois ser meus empregados, né? Então, eles precisam ter já dentro deles, né, essas normas, essas regras dessa sociedade. E essa discussão, né, nos levou até a pensar na questão da reforma do ensino médio, né? Até estava falando daquela questão do bolo de pote, né? Falei para vocês acham que no poliedro e no Planck eles têm uma disciplina de como fazer bolo de pote, né? Então, por que que determinadas escolhas são feitas para as escolas públicas e não são feitas nas escolas de elite, né? Privadas de elite? Então, tudo isso é ideológico. E ficou faltando a gente falar, portanto, desse currículo oculto. O que que seria esse currículo oculto? O currículo oculto não chega a ser uma teoria, porque, na verdade, ele é aquilo que a gente ensina sem estar escrito para a gente ensinar, que são as relações, né? São as relações que a gente estabelece com os nossos alunos, as regras que a gente vai criando de convivência dentro da escola, dentro da sala de aula, né? Então, ela acaba sendo ligada, digamos assim, às questões de comportamento, às questões de moral, tá certo? Então, por isso também esse termo oculto, né? Que ele não está prescrito lá na norma. Se você pegar o currículo da rede, não vai estar escrito lá, por exemplo, ensinar o aluno a fazer fila, né? Ensinar o aluno que não pode bater no coleguinha, ensinar o aluno que ele tem que respeitar essa hierarquia, então ele não pode falar palavrão professor, e assim por diante. Então são coisas que não está escrito, mas que a gente ensina. Até porque a escola, ela não tem um papel unicamente de ensinar um conteúdo formal, né? Então, não é só ensinar a ler, escrever, ciências, geografia, arte, não. É você contribuir para a formação desse cidadão, né, do futuro. Então, ele vai estar ali muito tempo do dia dele com você. E nesse tempo, você vai transmitir valores, vai transmitir ideias, vai transmitir conteúdos e assim por diante. Então, esse currículo oculto, ele não é uma das teorias. Na verdade, ele é algo que está ligado às questões de comportamento, de moral, e que a gente faz mesmo sem estar escrito, né? Então, de certa forma, a gente também leva os nossos valores, né? Por isso que a gente também tem que ter um discernimento, né? Do que é um valor pessoal e o que é um valor para a sociedade, né? Então, isso é importante para que a gente possa respeitar a ética, né? E também não correr o risco de alguma forma, né, não compreender a diversidade do outro. Então, algumas crenças pessoais, algumas convicções pessoais, a gente tem que tomar cuidado, né, ao expressar na sala de aula, né, porque pode ferir, né, o outro. Então, embora a gente esteja ali com eles, às vezes, mais tempo do que com a nossa própria família, eles não são os nossos filhos. Então, a gente tem que saber separar, né? O que seria um conteúdo, algo muito próprio da minha crença pessoal e aquilo que é desejável para uma sociedade harmônica e positiva e etc. Tá bom? Então, basicamente, foi isso que estava faltando eu falar, que era a questão do currículo oculto. Alguém tem dúvida? Quer perguntar? Vou ver aqui se alguém mandou uma coisa no chat. Não? Então, belezinha.
Então, vamos lá. Então, vamos voltar aqui para o PowerPoint. E agora a gente vai finalmente falar da BNCC. Então, para começar, né, a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, o nome dela já nos remete à ideia, né, do que ela é, da sua função, digamos assim, né? Então, ela é uma base. Então, o que que é uma base? Vamos pensar em conhecimento prático mesmo, né? Então, eu tenho aqui uma base e sobre a base eu coloco algo. E o que que essa base faz? Ela dá o suporte, né? Ela sustenta, digamos assim. Então, independente do que eu coloque aqui, coloquei um copo, ou coloquei aqui a minha presilha, o meu cabelo, da mesma forma ela dá o suporte, dependendo, né? Independente do que eu coloque aqui. Então, a base nacional, ou seja, ela é uma base que contempla a toda a nação brasileira, toda a sua diversidade, né? Comum, porque, portanto, estabelece elementos comuns a todos do país, independente se é escola pública, se é escola privada, né? Curricular, porque ela vai ter uma relação com o currículo. Então, é importante ficar claro, né, que a BNCC, ela não é o currículo. A BNCC é aquilo que orienta a construção dos currículos estaduais e municipais, da esfera pública, da esfera privada. Porque a ideia seria o quê? Que todos tivessem acesso ao mesmo conteúdo. Então, todos do Brasil tivessem acesso às aprendizagens essenciais, aquilo que, de acordo, né, com os estudiosos que compuseram esse documento, né, e todas as instâncias de poder que a gente já falou na aula passada, que participam, né, dessa construção, dessas escolhas, é aquilo que eles consideram que todos deveriam saber, tá certo? Então, a gente diz que ele é um documento orientador, tá bom? Ele vai reger escolas públicas e privadas do Brasil. Ele foi homologado em dezembro de 2017, tá? E aí, ele estabeleceu um prazo de adequação para que os municípios, né, os estados, municípios, as redes particulares, públicas, etc., pudessem se adequar, tá bom? Bom, aí, qual é a base legal, né? Os marcos legais aqui que vão embasar a BNCC? Da onde que surgiu essa ideia de criar esse documento? Então, o que que nós temos? Nós temos na Constituição Federal, artigo 210, o que diz, né? Que diz, aliás, que deve ser fixados conteúdos mínimos para ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum, tá certo? Então, isso já está estabelecido na Constituição. Além disso, nós temos lá na LDB, que são as Leis de Diretrizes e Bases da Educação, essa ideia de construção de uma base nacional, né? Então, eles dizem que os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e médio, deve ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar. Então, o que que isso quer dizer? Então, justamente por ser um documento que vai contemplar
a base dos currículos de todo o Brasil, que é gigantesco, que tem uma população diversa culturalmente, socialmente, etc., ele define algumas aprendizagens que são básicas, alguns conhecimentos que são básicos, né? Mas ele não tira a autonomia de estados e municípios de contemplar suas especificidades, né? Então, ele diz a ser complementado em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar. Então, cada sistema de ensino, cada estabelecimento escolar tem, portanto, essa autonomia para incluir questões da sua realidade, da realidade da sua comunidade, né? Então, a prefeitura, por exemplo, aqui de São José, eles fizeram essa adequação, né? Porque isso era uma norma, né? Todo mundo tinha que se adequar, inclusive a prefeitura, né? As prefeituras. E aí eles fizeram as suas adequações, mas eles tinham liberdade para contemplar aquilo que eles achavam que era uma necessidade do município, que contemplava as necessidades do município, tá certo? Então, o currículo, ele não é fechado. Ele tem que se adequar à realidade de cada lugar ou cada sistema, né? Cada rede de ensino, melhor dizendo, que ele vai contemplar, tá bom? Por isso que ele diz aqui, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar. Bom, aí as diretrizes curriculares nacionais também contempla a ideia de uma base nacional comum. Então, ele diz, define base nacional comum como conhecimentos, saberes e valores produzidos culturalmente, expressos nas políticas públicas e que são gerados nas instituições produtoras do conhecimento científico e tecnológico. Então, mais uma vez, né, prevê que há uma base nacional comum para que todos possam ter acesso a esses conhecimentos que são considerados essenciais, né? Saberes e valores produzidos culturalmente que são considerados essenciais para todos, tá bom? E, por fim, o Plano Nacional de Educação, ele estabelecia como meta ter uma base nacional comum curricular. Então, isso foi levado, né? Como eu posso dizer? Na hora de a ideia de construir a base não foi uma ideia que veio do nada, ela veio para responder às leis que exigiam que isso existisse, mas que até então não tinha sido feito. Tá certo? E aí foi construído e passou a ser obrigatório a partir de 2020, tá? Aqui o currículo de São José dos Campos, por exemplo, a gente fez em 2020, mas aí, né, a gente teve um pequeno atraso em decorrência da pandemia, né? Ele acabou sendo publicado em 2021, mas porque a gente teve esse contexto, né, de pandemia e tudo mais, né, que os trabalhos, todo mundo trabalhou, né, mas foi, assim, meio caótico no começo, teve algumas dispensas, né, as nossas férias foram antecipadas, então isso, consequentemente, acabou atrasando um pouco. Mas muitos de vocês devem, inclusive, ter participado, né, desse movimento aí de produção desse currículo, porque assim como a Base Nacional Comum Curricular teve participação popular, digamos assim, nas suas discussões, mas eu não participei, mas teve chamamento público, então, né, nem todo mundo participou, mas teve. Então, teve quem participou, teve quem não participou, né? Então, existiu, né, essas discussões e,
enfim, no caso da BNCC. E aqui no caso da prefeitura, isso aconteceu durante o HTC, né, nas convocações, também teve movimentos de estudo nas escolas, e aí nas convocações eram discutidos com os professores de cada área específica, né, e aí eles ajudaram a estabelecer aquilo que era importante e assim por diante. E aí eles buscaram fazer as adequações a partir do currículo paulista, né, que já era, portanto, o currículo do Estado de São Paulo adaptado a partir da BNCC, e aí contemplando as necessidades da rede, da região também. Eu fui uma das revisoras dos currículos, né, e foi muito interessante, né, ler todos os currículos, conhecer, né, editar os textos, então é muito legal, e realmente teve uma participação grande, assim, dos professores nesse processo, tá? Então, voltando aqui para o nosso PowerPoint, essa elaboração da BNCC, ela durou alguns anos, né? Então, a gente começou lá em 2015, 2016, a primeira versão, e aqui vocês veem, né, quantas contribuições públicas tiveram. Então, ó, 2015 a 2016, 12 milhões de contribuições na consulta pública. Depois, 27 seminários estaduais, mais de 9 mil contribuições, isso em 2016, de junho a agosto. Em 2017, de janeiro a março, contribuição de professores, especialistas e associações científicas. E, por fim, em dezembro de 2017, aprovação no Conselho Nacional de Educação e homologação pelo MEC. Então, a partir de 2007, essa base nacional comum curricular, né, em dezembro de 2017, ou seja, quase ali 2018, né, ela foi publicada e ela foi dado esse prazo de adequação. Então, a ideia era que os estados e municípios tivessem 2018, 2019 para se adaptar e começasse a valer, portanto, em 2020, tá certo? E aqui, no caso, como eu disse para vocês, da prefeitura, o texto praticamente já estava pronto em 2020, mas houve alguns atrasos de revisão e etc., né? Que é um processo comum em publicação, e acabou sendo publicado em 2021, beleza? Bom, aí aqui tem uma observação importante, né? BNCC é uma política de Estado e não de um governo. O que isso quer dizer? Política de Estado quer dizer que é apartidária. Então, não importa quem seja o presidente da República, não importa qual é a posição ideológica que esteja no poder, se é de direita, se é de esquerda, se é de centro-esquerda, centro-direita e assim por diante, não importa o partido, etc. É uma política de Estado. Então, independente do partido, do presidente, da posição ideológica, isso tem que ser levado como uma diretriz pela educação, né? Então, é igual à nossa Constituição, independente de quem entre no poder, ela continua sendo a Constituição brasileira, tá certo? Bom, aí, qual que é a relação aqui, né, da BNCC até a sala de aula, né? Como que ele vai chegar, portanto, até a sala de aula? Então, como a gente estava falando no começo, a BNCC, ela é um documento orientador, normativo, ou seja, ele dá as normas, né? E não é o currículo em si, tá certo? Então, ele não determina como você vai fazer, mas ele determina aquilo que é a base do ensino em cada estágio do ensino, né? Educação infantil, anos iniciais, anos finais, ensino médio. Então, você
vai, a partir da BNCC, adaptar os currículos, né? Então, você pode ver aqui nessa imagem, ó. Então, BNCC, ela é a base. Aí, a partir dessa BNCC, os currículos foram adaptados para contemplar essa realidade que agora é nacional, para que haja, portanto, né, uma uniformização, digamos assim, daquilo que é a base do ensino, tá? Então, vai para o currículo da rede. A partir do currículo da rede, ele passa para o PPP, né? Então, projeto político pedagógico. Então, esse projeto político pedagógico é um documento que toda escola tem que formular, e ela, portanto, não é feita pela rede, ela é feita pela escola. Por quê? Porque o PPP, ele tem que contemplar a realidade local. Então, ele é um documento que vai, por exemplo, né, descrever a comunidade, né, como é essa comunidade, como ela se formou, desde quando, né, essa escola existe ali no bairro, qual é a classe social desses moradores, né, portanto, também desse público que é atendido pela escola, né, qual é a realidade desses jovens, dessas crianças que estão ali naquela escola, né, tem situação de vulnerabilidade, né, entre aquela comunidade, existe problemas de violência, tráfico de drogas, não existe, enfim, são os detalhes mesmo. Por quê? Porque isso determina as atividades que você vai propor para sua escola. Então, por exemplo, digamos que é uma comunidade que enfrenta vários problemas de violência, né? Então, a escola não pode fingir que isso não acontece, né? Ela tem que fazer algum trabalho voltado para uma cultura de paz, por exemplo. Tá certo? Se é uma comunidade que tem muito problema com tráfico de drogas, por exemplo. Então, você tem que trabalhar com questões relacionadas à conscientização, né? Desses alunos em relação aos perigos, aos problemas, né? Aos riscos à saúde, as questões sociais que isso envolve, etc. Então, cada escola tem uma realidade local, e essa realidade local não pode ser determinada pelo currículo e muito menos pela BNCC. Tem que ser determinada pela escola. Então, o PPP é um documento que todo ano é revisto, né? Todo ano ele vai ser revisto para ver se ele está atualizado, digamos assim, né? E ele é um documento que tem que ser construído coletivamente. Então, com a participação de todos, né? A ideia ali de uma gestão democrática que envolve todos da comunidade escolar, inclusive os pais, os alunos, os funcionários, né? Os demais funcionários, né? Professores, gestores e assim por diante. Então, todos têm que participar da construção desse projeto. E ele, portanto, tem como base o currículo da rede, né? Então, quais são as diretrizes curriculares da rede e quais são as necessidades locais, tá certo? E, por fim, a gente vai, finalmente, chegar ao plano de aula do professor. Então, o nosso plano de aula, ele não está sendo construído diretamente a partir da BNCC. Ele é construído a partir do currículo e do PPP da escola. Então, o currículo da rede determina os conteúdos, né? Determina a concepção de ensino, determina os graus, né? Porque, assim, por exemplo, lá nos anos iniciais, o aluno estuda conto. E esse estudo do conto, ele vai
diversas vezes na vida escolar desse aluno, vai aparecer novamente. Então, ele estuda, ele ouve contos, né? Quando ele está na educação infantil, quando ele passa para os anos iniciais, ele também vai escutar os contos. Quando ele começa a ser alfabetizado, quando ele começa a escrever, ele vai ali reproduzir, né, esses contos, vai criar novos. Quando ele já tem autonomia nessa leitura, nessa escrita, ele pode produzir os seus próprios contos originais, né? Quando ele chega lá nos anos finais, ele vai estudar conto de novo. Então, assim, parece que está estudando toda hora a mesma coisa. Na verdade, você está estudando várias vezes, né, o mesmo gênero, mas em graus de complexidade diferentes, né? Então, é um ensino progressivo, digamos assim, desse tópico que eu dei aqui como exemplo do conto, né? Então, quem determina que você vai trabalhar naquele ano com conto, ou com crônica, ou com poesia, é o currículo. Então, ele vai determinar, no primeiro bimestre, você vai trabalhar tal conteúdo, no tal bimestre, outro conteúdo, e assim por diante. Então, quando a gente faz o nosso plano de aula, a gente leva isso em consideração. E além do currículo, a gente tem que levar em consideração a realidade da escola. Então, se eu tenho uma sala, eu, por exemplo, já tive essa experiência de trabalhar numa comunidade com bastante problema ali de violência, de tráfico, e aí isso se refletia na escola diretamente, né? É uma escola distante, então tinha muita rotatividade de professores, muitos dos professores efetivos, eles saíam dali, né? Então eles não ficavam na escola, eles estavam lá alocados naquela escola, mas eles não pegavam aulas naquela escola. Então, acabava tendo muita rotatividade de professores, porque, né, como professor de prazo determinado, ele não é uma garantia, né, que ele vai voltar a trabalhar na rede, ou mesmo que ele vai conseguir pegar aula naquela escola. Então, isso tudo tem que estar no PPP. Por exemplo, o próprio fato de haver uma grande rotatividade de professores na escola, que isso faz com que não tenha, por exemplo, esse vínculo do professor com o aluno, né? E do aluno com o professor. E aí, naquela comunidade, isso resultava, né, muitas vezes nesse problema de disciplina. Então, existia muita agressividade na sala, entre os alunos. Muitas vezes essa agressividade vinha para cima da gente como professor também. Então, não tem como eu pensar em trabalhar gêneros textuais, né, e ignorar toda essa realidade de violência. Então, também tem que ter esse olhar, o que eu posso fazer dentro do meu planejamento para tentar, né, melhorar essa realidade. Então, isso é resultado do PPP, né? Isso é o certo. Isso é o que acontece? Talvez vocês podem, né, se vocês já trabalharam na rede, talvez você possa dizer que nunca viu isso na vida, né? Nunca ninguém te mostrou. Mas isso faz parte da norma, né? O professor ele tem que conhecer esse documento, tá certo? E, por fim, o nosso plano de aula, né? Então, olha só, a BNCC, ela é a base. Até chegar no nosso plano de aula, que é onde, de fato, alcança o aluno, a gente tem o currículo e o PPP. Só que a ideia é que isso aqui aconteça em todos os lugares do Brasil, tá certo? Então, embora aqui o PPP traga essas especificidades da escola, os conteúdos, eles estão, os conteúdos, aquilo que é considerado essencial na aprendizagem, ele está saindo daqui da BNCC, e ele está saindo para todo mundo, tá certo? Então, por isso, Base Nacional Comum Curricular. Todo mundo
né, vai estar contemplado ali com aquilo que é o básico. Ah, então quer dizer que agora vai ser igual para todo mundo? Isso traz uma igualdade maior? Bom, aí a gente vem com essa questão como exemplo da reforma do ensino médio, né? Então, quando você tem lá a possibilidade de criar diferentes disciplinas eletivas, né? E você tem que ter a disciplina eletiva, mas você não tem que ter a mesma para todo lugar, não é? Até porque cada um tem uma realidade. E aí, você acaba tendo o quê? A desigualdade, ela continua existindo. Então, sempre vou voltar no exemplo do bolo de pote. Então, numa escola de elite, não vai ser ensinado a fazer bolo de pote para vender de maneira informal. Isso não vai acontecer, né? Mas numa escola pública vai. Então, embora eles tenham aí uma base comum, a educação ela ainda é desigual, né? Então, você tem aprendizagens essenciais, mas a desigualdade continua existindo, tá certo? Então, isso é importante. Aí, gente, ó, já são 9h30. Eu vou falar aqui rapidinho de algumas coisinhas básicas que geram dúvida em relação à BNCC, tá? Então, isso aqui a gente já falou, né? A diferença entre a BNCC e o currículo, né? Então, a BNCC é um documento normativo, orientador, que vai ser, portanto, a base para a construção dos currículos em todas as escolas do Brasil, em todas as redes do Brasil, né? A BNCC traz habilidades e competências que são consideradas essenciais e que deve, portanto, ser desenvolvida nas escolas, né? E o currículo, ele vai trabalhar mais com um planejamento, né? Daquilo que vai ser ensinado na escola, por isso que a gente falou, né? No primeiro bimestre, trabalho no gênero X, no segundo bimestre, trabalho no gênero Y. Então, isso quem determina é o currículo, né? Não a BNCC, tá? Isso aqui a gente também comentou no começo, né? Que no caso seria a adequação do currículo à BNCC. Então, isso aconteceu a partir dessas reuniões que tiveram, né? E uma análise aí das necessidades da rede, né? As contribuições dos professores e a base, que seria, no caso, o currículo paulista, que teve como base a BNCC, tá? Então, isso a gente já comentou. Como que a Base Nacional Comum Curricular, ela é estruturada? Então, primeiramente, a gente tem 3 ciclos. Educação infantil, ensino fundamental, que contempla anos iniciais e anos finais, e, por fim, ensino médio, tá? Na educação infantil, a gente tem, né, a BNCC vai estabelecer direitos de aprendizagem, né, e desenvolvimento por meio da convivência, das brincadeiras, da participação, da exploração, da expressão e do autoconhecimento, tá? E esses direitos de aprendizagem e de desenvolvimento, né, eles vão estar contemplados dentro dos chamados campos de experiência, tá? Que é a forma como é organizado ali a educação infantil. Então, vocês vão ter 5 campos de experiência na educação infantil, que são denominados como o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Certo? Então, essa é a organização aqui do currículo da educação infantil. Já no ensino fundamental, a gente vai ter uma base dividida em 5 grandes áreas do conhecimento,
né? Que são matemática, ciências humanas, ciências da natureza, linguagens e também temos o ensino religioso, tá? Então, a BNCC, ela não define as disciplinas, tá? Mas os componentes curriculares que vão se desdobrar em habilidades que devem ser desenvolvidas ao longo dos anos, tá bom? Bom, aí a gente vou fazer mais um encontro para a gente conseguir concluir, porque já são 10h33 e não vai dar para a gente falar tudo que a gente gostaria hoje, tá? Mas a gente vai marcar mais um encontro para segunda-feira, porque o grupo de estudos que eu anunciei aqui para vocês vai começar, se tudo der certo, na quarta-feira, né? Então, na segunda-feira, a gente pode fazer o último encontro para terminar a BNCC, tá bom? Para que a gente possa falar um pouquinho das áreas aí, tá bom? No caso da educação infantil, do ensino fundamental, e falar um pouquinho do ensino médio também, beleza? Então, gente, eu agradeço a participação de vocês, tá? Vou ler com calma lá o edital para que eu possa, né, dar mais informações. As inscrições para o meu grupo estão abertas, tá bom? Até amanhã vai ter esse desconto de 20%. Então, né, vai sair a 498, pode parcelar em até 12 vezes, de 49 e um pouquinho, tá? E aí, quem tiver dúvida, pode tirar comigo. E é isso, tá bom? Eu agradeço muito a presença aqui de vocês e vamos nos falando lá. Segunda-feira a gente tem o nosso último encontro da base e chame os amigos para participar, tá bom? Estou aqui aberta a dúvidas de quem tiver. Obrigada.